Oi, turminha, boa tarde para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre acentuação. Lembra que eu falei para vocês, a gente fez uma videoaula sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica? As palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembraram disso? E lembra que eu falei que era muito importante isso? Então agora nós vamos usar. As palavras oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na última sílaba. As paroxítonas, na penúltima. E as proparoxítonas, na antepenúltima. Por que é que a gente teve que aprender isso? Porque agora isso vai ser necessário para a gente aprender todas as regras de acentuação. Eu vou resumir para vocês as principais regras de acentuação em 10 regrinhas, tá bom? É claro que a gente não vai conseguir decorar tudo isso assim logo de cara, tá? Então, quais são as dicas que eu dou para vocês? Primeiro, tenha em casa, tenha em mãos um bom dicionário, tá bom? O dicionário é muito nosso amigo nesse momento. Por quê? Porque todas as palavras lá, elas estão acentuadas corretamente. E lá tem praticamente todas as palavras da nossa língua. Então, mamãe e papai que ainda não tem um dicionário em casa, quando for possível, adquira um bom dicionário, porque para os estudos dos seus filhos vai ser muito importante, tá bom? Ai, tia Jana, mas eu não tenho dicionário, não dá para comprar agora. Tudo bem, vamos no Google mesmo, o Google também ajuda, tá bom? Procura lá as regras de acentuação, digita a palavra, ou até mesmo o celular, sabe o corretor do celular? Coloca lá a palavrinha na mensagem, que se tiver errado, vai aparecer as opções embaixo, vocês vão poder ter ali uma noção se a palavra é acentuada ou não. A acentuação, ela é muito importante. Se você erra ou troca ou deixa de colocar, você pode cometer erros assim, absurdos. Por exemplo, vamos supor que a tia Jana... Vamos supor não, essa é uma história verdadeira, verídica. Ó, a tia Jana foi na padaria... E a tia Jana, professora com olhos biônicos para encontrar erros de português em todas as partes. Tia Jana foi na padaria e tinha lá uns cupcakes. E aí embaixo tinha escrito os sabores assim do cupcake, sabe? E tinha de chocolate, tinha de... não lembro o outro, e tinha um de cocô. Cocô? Aí eu chamei a moça e falei que queria falar com o gerente. E falei, moça, mas você vende bolo de cocô? Por quê? Porque eles tinham errado o acento. O bolinho era de coco. Coco não tem acento. Mas puseram o acento e ainda puseram no lugar errado. Ficou bolinho de cocô. Tá vendo? Então, errar acento pode colocar a gente numa situação muito complicada. Por exemplo, sabe aquele bicho? O cágado. Cágado é uma palavra proparoxítona que tem acento. Se a gente escreve sem acento, o que é que vira? Fala aí, fala aí, fala aí. Feio, né? E tem outras palavras também que podem colocar a gente em situações bem complicadas se a gente não souber acentuar. Então vamos lá, vou dar uma resumidona, 10 regrinhas básicas para a gente poder estar trabalhando com acentuação, tá bom? Regra número 1. Palavras proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba forte na antepenúltima. Por exemplo, África. África. É a terceira de trás para frente, é a mais forte, é proparoxítona. As proparoxítonas são as mais fáceis, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas elas. A palavra proparoxítona tem acento. Acabou, fechou. Mais um exemplo? Lâmpada. Lâmpada. A palavra proparoxítona, ela tem acento. Fechou? Então tá tranquilo. Agora a gente vai para a nossa segunda regra, que são as paroxítonas. As paroxítonas são as mais chatas. Eu coloquei todas essas regras no PDF para vocês estudarem, porque só assistir videoaula e só fazer os exercícios não vai ser suficiente, tá bom? Tem que repetir, fazer vários exercícios, ler bastante essas regras para ir guardando, tá? Porque realmente as paroxítonas, elas são bem chatinhas, tá bom? Então vamos lá. As palavras paroxítonas, elas têm acento quando elas terminam em i, ou is, e us. Vou dar um exemplo. Palavra paroxítona que termina em is. Lápis. Lápis
termina em is, é uma paroxítona, tem acento, tá? Vírus. Vírus é uma palavra paroxítona, sílaba tônica é a penúltima, termina em us, tem acento. Então, paroxítonas terminadas em i, is e us, tem acento. Se elas terminam em an, ans, ão ou ãos, tá? Elas também têm acento. Então, sótão tem acento. Órgãos tem acento. Beleza? Então tá. As palavras paroxítonas que terminam em ou uns também tem acento. Então, se terminou em i, is, us, ão, ãos, uns, paroxítona tem acento. Exemplo, médium. Médium, termina em tem acento. Elas também terminadas em on e ons também tem acento. Exemplo, elétron. Elétron, paroxítona terminada em on tem acento. E se elas forem seguidas de ditongo oral, tendo ou não S no final, por exemplo, carie, ie é um ditongo, carie tem acento também. Se terminar em RX, N ou L, também tem acento. Amável, pólen, fênix, terminou em RX, N ou L, também tem acento. Então, as paroxítonas, elas é bem chatinho porque tem todas essas terminações que a gente precisa estar guardando. Então, vai ter que estudar bastante, viu, gente? Só assistir a videoaula não vai ajudar, não. O dicionário é uma coisa que eu falei pra vocês que ajuda bastante, tá? E vocês vão me bater agora, mas uma das coisas que ajuda muito é leitura. Porque eu já falei pra vocês aqui que quando a gente lê muito, a nossa cabecinha guarda palavras de alta frequência. Então, ela vai decorando palavras que têm acento ou não. Então, fica meio automático na hora de escrever. Só que para isso tem que ter alta frequência. Você tem que ter lido a palavra muitas vezes. Então, quanto mais leitura, mais facilidade com acentuação também. Tá bom? Agora, nós vamos para a terceira regra. A das palavras oxítonas. Então, nós passamos pelas paroxítonas e agora as oxítonas. As oxítonas, elas têm acento quando elas terminam em A, E, O. Tendo ou não S depois, tá bom? A, E, O, as, es, os. Maracujá, sofá, tem acento, tá bom? A, E, O. Em e ens também. Por exemplo, armazém. Lembrando que as oxítonas são as que têm a sílaba tônica na última sílaba, lá no finalzinho. Então, são as palavras que têm acento. Então, as oxítonas, elas são mais tranquilas. Terminou em A, E, O, em ou ens, tem acento, tá bom? Mais um exemplo. Bisavó. Terminou em O, tem acento. Os ditongos. Nós trabalhamos os ditongos também, esses tempos atrás aí, numa videoaula. E os ditongos, eles têm acento quando eles terminam em el, ei ou oi, tá? Céu, tem acento. Herói, tem acento, tá bom? Terminou em el, ei ou oi, tem acento. Tem bastante exemplo lá no PDF para vocês estarem olhando. Quinta regra, os hiatos. Os hiatos são aquelas junções de vogais que são separáveis, lembra? Nós já falamos disso aqui também, na aula de separação de sílaba. Terminou em I e U, tem ou não S no final, o hiato é acentuado, a palavra é acentuada. País, saída, tá bom? Baú, são terminadas em I, is ou U, ou tem o I no meio do hiato, lá no meio da palavra, recebe acento, tá bom? A sexta regra são as formas verbais. O verbo ter e o verbo vir. Em alguns momentos, esses verbos recebem o acento, quando eles estão na terceira pessoa. Então, se eu falar pra vocês assim, ó, ele tem. O tem não tem acento.
Mas se estiver no plural, eles têm. Aí tem acento, tá bom? Ele tem, eles têm. No plural tem acento. Ou o verbo vir. Ele vem, não tem acento. Mas se for no plural, eles vêm. Aí tem acento, tá bom? Detém, intervém, todos os verbos que têm essa mesma terminação acontece a mesma coisa. A sétima regrinha é a do acento grave. O que é o acento grave? Ele é para marcar a crase, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês, porque é bem chatinho de perceber quando tem esse acento da crase ou não. A crase acontece quando a vogal fica dobrada, quando acontece duas vogais. Por exemplo, irei a praia. Eu não falo assim. Eu irei à praia. Eu pronuncio um A só. Mas esse A está dobrado. Então tem que botar uma crase aí. Irei a, com crase, praia. Tá bom? Refiro-me a aquela mulher. Eu não falo a aquela mulher. Eu falo a aquela mulher. Tudo junto. Mas na verdade este A é dobrado. Então esse aquela também tem uma crase aí. Tá? A oitava regra é a do acento diferencial. O acento diferencial, na verdade, ficou para poucas palavras, porque quando mudou-se as regras de acentuação, o novo acordo ortográfico, vários acentos de acentuação caíram, não se usa mais. Mas alguns ficou. Por exemplo, o pôde, ele ficou. Ontem ela não pôde vir, mas hoje ela virá. Esse pôde tem acento. Por quê? Porque é para indicar o passado, tá bom? E o por também ficou com acento. Por quê? Para diferenciar quando é por de preposição e quando o por é verbo, tá bom? Se eu falar assim, é por cima e por baixo, é preposição, não tem acento. Mas se eu falar assim, vou pôr o cheque lá no banco, aí é verbo, pôr de colocar, então tem acento, tá bom? Quando é preposição não tem, quando é verbo tem. Como é que a gente diferencia a preposição do verbo? O verbo é uma ação, tá bom? Nós já estudamos isso, que o verbo é uma ação. Se vocês guardaram tudo aquilo que a gente já estudou, das oxítonas, das proparoxítonas, o que é verbo, o que é substantivo, tudo que vocês já aprenderam, é mais fácil agora na acentuação, tá? Os estudos, eles são assim, uma coisa ela tá ligada na outra. Por isso que a gente não pode perder nada para trás, tá? Para ficar mais fácil de entender agora, a gente tem que ter compreendido as matérias que passaram antes. A nona regrinha é a regra do tio. O tio também é um sinal de acentuação que vocês praticamente comem. Tem uma mania de não usar o tio, que eu não sei o que acontece. E o tio, ele marca quando o som da palavra está anasalado, tá? E se eu falar lá, é uma coisa, mas se eu falar lã, a lã, o A aqui tá anasalado, então lã tem um tio no final, tá bom? Pão, não é pau, é pão, então está anasalado. Eu uso o tio quando a vogal está anasalada. E a décima regrinha e última são as palavras que são ligadas por hífen. Tá? O hífen, ele é o seguinte, ele é aquele tracinho que separa e une ao mesmo tempo ali duas palavras, que liga. Por exemplo, arco-íris. Quando a gente vai acentuar uma palavra que é ligada por hífen, a gente tem que usar as regras de acentuação para as duas palavras. Não é só porque as duas estão grudadinhas com hífen que às vezes você vai acentuar uma vez só. Pode acontecer, por exemplo, salário e família. Salário tem acento. Família também. Mesmo que elas estejam ligadas por um hífen, você vai acentuar as duas ou não acentuar as duas, tá? As regras de acentuação valem para as duas palavras. Tem que analisar as duas em separado, mesmo que elas estejam unidas pelo hífen. Por que é que a gente tem que saber regras de acentuação? Primeiro, porque escrever errado é muito feio. Muito feio. Nós somos brasileiros, nós falamos o português, nós nos comunicamos através da língua portuguesa, tanto oralmente quanto por escrito. E se a gente não sabe usar ou escrever a nossa própria língua, o que mais que a gente vai querer saber, então? E
Gente, as regras de acentuação são uma das coisas mais pedidas em provas de concurso, de admissão de emprego, de vestibular. Então vocês têm que saber, têm que aprender desde já, porque é muito importante isso para o futuro de vocês. Tá bom? Então, tá tudo lá no PDF para vocês, os exercícios. Se precisar de mais exercício de reforço, me fala, tá bom? E eu acho que a gente vai ter que fazer mais aulas sobre acentuação, porque, como eu disse, só uma não é suficiente, tá? A senha de hoje. Na senha de hoje, nós vamos fazer um feitiço. Cada um vai colocar para mim no grupo o que você coloca no caldeirão da bruxa. Eu começo e eu vou colocar rabo de lagartixa. Coloca lá pra mim qual é o seu ingrediente no caldeirão da bruxa, tá bom? Combinado? Então tá bom. Pessoalzinho, boa semana pra vocês, boa segunda-feira. Quem está com as atividades atrasadas, por favor, coloque em dia essa semana, tá? A gente tá chegando próximo ao final do mês, então eu preciso fechar as nossas planilhas. Por favor, coloquem as atividades em dia, tá bom? Fico aguardando esse retorno de vocês. Beijão pra todo mundo. Tchau, 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 tchau.